Bom, pessoal, agora nesse vídeo sobre a cota de arborização relativa ao empreendimento Bairro Golf, então qual é o ponto? O empreendimento Bairro Golf, ele visa ocupar o São Francisco Golf Clube, que segundo a legislação municipal de Osasco, é uma zona de área verde, de utilização exclusiva para fins de lazer e proteção ambiental. O artigo 130 da Lei 1485 de 78, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, é o único que traz as condições para que a zona de área verde possa ser ocupada para outros fins. Ele diz que a ocupação exige a regulamentação prévia, que pela Constituição Federal atual, esse tem que ser feito por lei, que é o plano diretor. E ainda impõe condições específicas, dentre elas, o limite máximo de ocupação do solo de 15%. E nos 85% livres, o empreendedor deve plantar 300 árvores por hectare. Não ocupando por matrícula, por hectare, seria necessário plantar 300 árvores. E o município usa o espaçamento de 2 metros por 3, que é 6 metros quadrados por árvore. Isso significa 1.800 metros quadrados por hectare. Mas como o empreendedor poderia ocupar 15 e não deveria ocupar 85, isso significa 1.530 metros quadrados por hectare. Como cada hectare são 10.000 metros quadrados, então isso aqui vale 15,3% de toda a área que seria ocupada no golfe. Deveria ser destinada a plantio de cota de arborização. Se todo o golfe fosse ocupado, significaria 8.570 árvores e no espaçamento de 6 metros quadrados por árvore. São 51.000 metros quadrados de área arborizada, com condição de ocupação do solo. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Osasco, nas certidões de anuência que ela forneceu ao empreendimento, ela determinou o plantio de árvores em áreas de preservação permanente, que, segundo o próprio empreendedor, são 84.000 metros quadrados. Isso significaria um plantio de espaçamento de 6 metros quadrados, também determinado pela mesma secretaria, de 14.000 árvores, uma quantidade superior ainda exigida por lei. Mas o empreendedor entende que o artigo 130 da lei não se aplicaria a ele, porque o parcelamento do solo teria sido anterior ali, embora ela diga que se aplica aos novos ou existentes parcelamentos de solo. Além disso, como a gente vai ver no próximo vídeo, o empreendedor fez uma retificação de divisas e aproveitou junto à prefeitura, mas isso é um verdadeiro reparcelamento do solo, né? Que o GRAM-PROABRE parece concordar com isso. Fez exigências a esse respeito. Então, o empreendedor diz que ele pode, com base no artigo 129 desta lei, 1485 de 78, manter o uso dessas áreas de proteção permanente a título precário para o campo de golfe, porque ele já tinha prática de golfe anterior à lei. Ocorre que o entendimento correto é de que a título precário não é permanente, e o título precário se dá pela matrícula do imóvel, e não se você praticava ou não golfe antes. Então, uma vez que o empreendedor pede à prefeitura para ocupar as matrículas para fins residenciais, todas as condições do artigo 130 precisam ser aplicadas. Afinal, o objetivo desse artigo é proteger a zona de área verde. Ele diz: só pode ser para preservação ambiental ou prática de lazer em lugares abertos. Agora, caso você queira ocupar com outras finalidades, então pelo menos essa cota de arborização e essa cota de área verde, que será objeto de uma nova gravação, ela tem que ser obedecida, né? Conforme diretrizes e regulamentações prévias de uso de solo. É uma condição de ocupação. Então, a cota de arborização ela não se confunde com a compensação ambiental pelo corte de árvores, porque o empreendedor tem dito que ele está plantando 20.000 árvores em Osasco. E isso cumpre todas as obrigações legais, mas são coisas que não se somam. 20.000 árvores são plantio compensatório do corte de árvores adultas, né? E a cota de arborização é a condição de ocupação do solo. No âmbito estadual, o empreendedor também disse estar pleitando, junto à CETESB, o direito de usar as áreas de proteção permanentemente para campo de golfe, não para plantar árvores.
Pelo princípio da temporalidade, aí sim, como eu já havia o campo de golfe antes da lei que criou, as áreas de proteção permanente no âmbito federal, o empreendedor seguiria ocupando essas áreas com grama. Ocorre que a Secretaria Municipal decidiu pelo grande plantio de árvores. Isso implicaria a necessidade de rever a única decisão que a Secretaria teve a favor do bem público, que é o meio ambiente, né? Vamos ver se a Secretaria vai mudar a sua opinião, a sua exigência como condição prévia de anuência à ocupação do solo, que foi exigido o plantio de 14 mil árvores. Vamos ver se ela vai mudar essa exigência, né? Porque no âmbito do meio ambiente prevalece sempre a decisão mais restritiva do que no caso seria da Secretaria do Meio Ambiente. Além disso, nos processos disponíveis no GRAPROAB, eles demonstram que o empreendedor vai mexer nas áreas de proteção permanente para fazer esgoto de pelo menos 2 fases do empreendimento. E provavelmente terá que mexer também para fazer drenagem de últimas 2 fases. Mas não significa que de um total de 6 fases que tem dentro do golfe, ele estaria mexendo apenas em 2. E uma já está recomposta ao plantio da área de proteção permanente, ou seja, só sobraria uma fase sem intervenção em áreas de preservação permanente. Até mesmo no âmbito estadual federal, quando se faz qualquer tipo de intervenção na área de proteção permanente, uma condição é o replantio. Logo, não entendemos que se aplica temporalidade na ocupação da APP. Aí seria necessário o plantio, tá? Eu vou pular essa questão das áreas verdes e vai ficar para o próximo post. Eu acho que é só uma lembrança aqui, já que nós falamos da cota de arborização. As 20 mil mudas de árvores plantadas em Osasco são compensação de cortes de árvores que foram consideradas isoladas, mas que podem estar em bosque, e essa compensação ela visa apenas compensar com um monte de mudas pequenas a supressão de árvores adultas de mais de 40 anos. Então, isso tem que ser continuado com qualidade, zelando pela segurança, longevidade, biodiversidade e alimento à avifauna. Mas não são doação de um projeto eco-institucional da empresa. Ela não compensa em nada o corte de 11 mil metros quadrados de floresta. Ela não se confunde com os 20% de área verde institucional e nem com a cota de arborização. A área verde e a arborização são condição de ocupação e não compensação por corte. Tem que ser observado ainda que no caso dessas 20 mil árvores e em relação às fases 2A e 2C, que são as fases que houve corte de floresta, não houve a compensação das florestas em Osasco. Houve a compensação das florestas a 250 quilômetros daqui, tá? E existe ainda a previsão de corte de árvores nas fases 2B e na fase 5, em florestas, e não prevê nenhuma compensação de corte em Osasco. O que se pretende compensar corte em Osasco é apenas das árvores isoladas. Então, esse pedido de supressão de árvores supostamente isoladas, mas que estão em bosques ou contidas em florestas, é só isso que se pretende compensar. Os metros quadrados de floresta não se pretende compensar em Osasco, pelo menos ainda não. Então, nós vamos encerrar aqui essa parte da cota de arborização e nós vamos abrir um novo vídeo para explicar a falta de área verde e as vias.